Graça e paz, 19 de novembro de 25. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Já dizia o profeta antes da cruz. Depois da cruz, a glória, a promessa, a esperança, o amor e o perdão está dentro de nós, porque o Cristo ressuscitou. Então ele veio e deu vida para a igreja. A igreja hoje está formada aqui na terra. Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no espírito. Então ele limpou a igreja para poder morar em cada um de nós. Por isso nós estamos aqui, morada de Deus, templo do Espírito Santo, aqui ele habita, porque aquele é o cabeça. Por isso ele desceu do céu e já deu vida a todos nós. Então temos salvação nele, por quê? Pela graça ele nos salvou, nos deu um reino inabalável. E aqui estamos para quê? Para cultuar o Senhor, em nome de Deus, porque Deus é um só. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. O Deus da graça, o Deus do conhecimento, o Deus do Evangelho. Evangelho esse que ele entregou a Paulo. Ele disse, Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe enviei para o gentio. O gentio hoje não quer entender aquilo que foi escrito no Evangelho, quer ficar na Escritura. E se ficar na Escritura, fica no Nazareno, fica adulterando a palavra de Deus, porque ela é em espírito e verdade, que nós somos um espírito já aqui, esse corpo biológico, para que nós possamos agradar a Deus, mas em espírito e em verdade. Amém. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você nasceu nesse mundo, onde aqui tudo perece, mundo de fantasia, você logo se entristece, mas a graça chegou e te libertou daquela cruz. Você está salvo pela palavra de Jesus. O amor de Deus é muito lindo, só Ele tem e já te deu. Faz parte da nossa vida, o milagre aconteceu. Ele já veio, você que está dormindo tem que acordar. Não é um símbolo que vai te transformar. Hoje quem transforma as vidas, né? É a palavra de Deus, mas em espírito e em verdade. Por isso, ele está aqui para nos ensinar nesta manhã. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra, graças a Deus. Paulo, apóstolo aos gentios, enviado por Deus. Por isso, nós aqui mencionamos que Paulo escreveu, né? Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é Deus. Então, tudo vem de Deus para nossas vidas. Então, a salvação já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu, a promessa está dentro de nós, porque nós temos aqui o amor de Deus, que foi derramado em toda a carne. 2:1 de Atos diz que já temos o Espírito Santo em nós, para entendermos que ele nos fora ortogado, Romanos 5:5, para que entendamos essa palavra aqui, no céu nova terra. Então aqui está 21:1 de Apocalipse, né? Um novo céu, nova terra, onde nós estamos hoje, no trabalho, em casa, na rua, qualquer lugar, estamos com Cristo. Por isso ele falou, 7:49 de Atos, o trono é onde eu estou, mas a terra é o estrado dos meus pés. Por isso nós já andamos com ele aqui, aonde? No coração, tendo esse amor e esse perdão. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Isso aqui foi o primeiro governo, primeiro século. Estamos no século XXI, tu vê, de século em século, mudando os governos. Hoje aqui, o nosso governo aqui, o nosso pai aqui, o nosso mestre, o nosso provedor, o nosso amor é Cristo, tá? O que está no mundo aí, né, de política, de religião, essas coisas, é do mundo, né, segundo a carne, não é de Cristo. De Cristo é o Espírito que está dentro de nós. Nós voltamos para ele assim que esse corpo aqui terminar o tempo dele aqui nessa terra. Por isso, 12:7 de Eclesiastes, volta ao pó, o corpo, né? Que ele nos deu, vindo de Adão, né? Por isso, somos herança de Adão. E de Adão aqui não pode ficar nada, vai voltar à sepultura. Agora, o Espírito Santo aqui é dele, por quê? Nos concedeu e já nos colocara no ventre da nossa mãe. Como diz Isaías 49:1 em diante, e Paulo 1:14-15, ele está. Gálatas 1:14-15 diz que nós já estávamos no ventre de nossa mãe. Se Paulo, Isaías estava,
Todos que estão predestinados e eleitos já vieram salvos pela graça de lá, já estão aqui nessa terra, no céu da terra. 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que hoje está aqui, dentro do nosso coração, que é espiritual. Não é aquela que eles vão lá para fora fazer viagem, né? E lá eles veem com os olhos naturais. Não, aqui não. Aqui é espiritual. Desceu do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, a noiva antes da cruz, né? Antes era noiva, noivo. Então, aqui não, ele casou com a igreja. Então, ele casou com todos nós que entendemos o evangelho, da graça, a palavra da justiça, da fé, do amor, do perdão. Temos o Cristo em nós, por isso ele é o cabeça, e aqui ele habita para nos ensinar essa palavra aqui, em Espírito e Verdade. 3. Então, ouvi grande voz do trono, né? Dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então, Deus hoje habita conosco, porque nós somos a igreja hoje gloriosa. Então, Deus, em Espírito de Verdade, não entrou em santuário feito de mãos humanas, como diz Hebreus 9, 24, porque ele entraria dentro de nós. Por isso ele falou com a 14 de João, né? Não turvas coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito. Eu vou para o Pai. Quando ele vai para o Pai, ele dá o reino ao Pai e traz um reino inabalável dentro de nós, para que nós venhamos entender essa mensagem. Porque as pessoas não sabem que evangelho, né, são boas novas da salvação. A Escritura se cumpriu lá na cruz. Depois o templo cai e vem o Cristo, o ressuscitado, que é o Espírito Santo, mora em cada um de nós para nos ensinar isso aqui. Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então o que ele fez? Enxugou as lágrimas daqueles que lá estavam, e as nossas já estão enxugadas, porque ele enxugou nossas lágrimas. E ele enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, enquanto nós estamos com esse corpo aqui, né, a luta continua, mas só que o espírito aqui está pronto para Deus. Por isso nós temos um tempo de vida aqui, 50, 100 anos, e aí partimos para lá, porque ele nos aguarda, porque eles lá aguardavam para a salvação, como diz, né? Hebreus 9, 26, Paulo e os demais lá aguardavam para a salvação, na segunda vinda dele. Só que aqui ele já veio no Espírito, na verdade, e já nos deu esse reino aqui, inabalável. Então aqui está, no céu, nova terra, onde nós estamos hoje com Deus. Por isso aqui nós, né, não anulamos a graça de Deus. Aqui nós não adulteramos a graça de Deus, porque nós estamos mais em Moisés. Moisés era a lei, Moisés era a prática da lei, era jejum, era oração no monte, muitas coisas lá que ele falou. Não me busque no monte aqui, eu não vou estar lá nem acolá, porque eu vou estar dentro de vós. Lucas 7,20. Então tudo aconteceu lá no meu século para que aqui você entendesse que você está purificado, está consagrado, está predestinado. Aqui você exala o bom perfume de Cristo, porque ele já te abençoou. 3,9 de Gálatas. Estamos abençoados pela graça, pelo Evangelho, pela palavra da justiça no nosso coração. 7,1 de Romanos, aqui, a analogia do casamento. Então aqui Paulo faz uma analogia no casamento, porque Deus casou com a igreja. Apocalipse 21, lá foi o último livro da Bíblia. Por isso que João foi o último profeta. Lucas 6,16 e Mateus 11, 12 em diante. Por isso aconteceu tudo lá, da cruz até a queda do templo. De lá para cá, nós temos vida em Cristo. Então, por isso ele falou, 10 de João. Eu vim para que você tenha vida e as tenha com abundância. Mas ele falou antes, 10,7. Todos que vieram de mim é o quê? Ladrão e salteador. Então, eles roubam a palavra de Deus, né? Muitos aí pregam, né? Muitas coisas que não vêm de Deus, vêm da boca do homem, porque a boca fala tudo e o coração está cheio. Se meu coração está cheio de amor, de perdão, de paz, como é que eu posso pregar para a igreja que o diabo existe e está na vida da pessoa? Eu não tenho conhecimento. Eu aqui mostro o versículo, texto e contexto, que vai conduzir você a Cristo, e entender que esse ser morreu na cruz. Por quê? Era o nosso velho homem. 6,3 de Romanos, lá ficou o nosso velho homem. Não fica nas águas. Tu passa pelas águas, tudo bem, mas tem que entender esse batismo de Cristo aqui. Mas tem que servir o outro, aquele que ressuscitou para a morte, para dar fruto para Deus. Senão você dá fruto para o homem, porque você vai estar no Nazareno, você vai estar em Moisés. E esse tal não é dele, por quê? Está em Moisés, está debaixo da lei. Não entendeu a graça, não entendeu o evangelho. Como diz 8,1 de Romanos, né? Agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação é para você, porque você já está no Cristo. Mas versículo 8 e 9, ele falou, esse tal não é dele.
Por quê? Está em Moisés, não é de Deus, é de Moisés, porque prega a lei, prega o diabo, prega o pecado, prega a iniquidade, né? Prega buscar isso, buscar aquilo para ser transformado. Não, a transformação já aconteceu. Da cruz para cá, Deus te conhece, da cabeça aos pés, mas em espírito e em verdade. Aqui está, porventura, né? 7:1 de Romanos, porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Paulo falava aos que conheciam a lei. Hoje nós conhecemos a graça, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, não dão de Deus, porque nós conhecemos o outro. Efésios 2:8-10. Hoje as obras estão prontas, porque nós conhecemos o outro, quem? O Espírito Santo dentro de nós hoje. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido. Hoje Cristo vive em nós. Por isso que Paulo dizia, né? Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não morreu em vão. Morreu, está no nosso coração. Que Ele é o Espírito Santo, Ele é o próprio Deus em nós. Por isso, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, contrair novas núpcias. Então, estamos livres da lei de Moisés. A lei de Deus continua. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés. Por isso, Paulo queria que os judeus apostatassem da lei de Moisés para entender a graça pela fé, não pelas obras da lei. Porque já dizia Paulo, 2,16 de Gálatas, que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo virá por fé, não por obras da lei. 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. A lei morreu. 6, 10, 11 de Romanos está ali. Eu morri para o mundo secular religioso e hoje vivo para Deus, para dar fruto para Deus. A 30, a 60 e a 100 por um. Senão eu vou dar fruto para o homem. Entendendo hoje, né? Mateus 11, 28, 29 está lá, antes da cruz. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde e sou manso de coração. Então Deus é humilde e manso de coração. Jamais te deixará e jamais te abandonará. Enquanto que o homem te abandona, enquanto você dá dinheiro para ele, né, nas congregações aí afora, e faz o que eles mandam sacrificar, você está tudo bem com ele e com você. Mas quando você para com isso, eles te joga praga, tá? Te julga mal, diz que você está desviado, diz que você está com tanta coisa em você, porque você saiu de lá. Mas quando você sai de lá e entra aqui, você encontra dentro do teu coração esse grande amor dele para com você e esse grande perdão, porque você entendeu o mistério que estava oculto e outro no teu coração, por meio do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo na cruz, né? Para vir o Cristo, o corpo teve que morrer. Porque quem nasceu foi quem? 2:8 de Lucas, está lá. É que hoje nasceu na cidade de Davi, quem? O Cristo, o Salvador. Então, ele é o Cristo Salvador. Jesus foi o corpo que ele fez, né, que Deus enviou como filho, para poder fazer as obras e na cruz morrer pelos pecados do povo que lá está e trazer graça para nós. Então, o Espírito Santo hoje está dentro da igreja. Joel falou, 2:28 de Joel, ele profetizou. Depois daqueles dias de tribulação lá, derramaria o que? O Espírito Santo sobre todo aquele que lá estava. E hoje está dentro de nós, com esse conhecimento aqui. Para pertenceres a outro, a saber, aquele que citou, o Cristo citado, dentre os mortos, para que frutificamos para Deus. 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, né, as paixões da carne, eu, na carne, né, torcia para um clube de futebol, tinha paixões por música do mundo, né, como dizem os outros, né, não tem mais que ficar no mundo ouvindo essas músicas, porque o mundo gospel também é um mundo gospel, faz parte. Então, as pessoas idolatram, né, o mundo, tanto um quanto o outro, tanto a religião quanto lá o mundo secular, porque a religião, né, também tem uma facção em todas elas. Por quê? Deus falou, o meu mundo não é isso aí não, o meu mundo é espiritual. Por isso que Deus é amor, é perdão. Ele não é religião. Ele é amor, ele é perdão e mora em cada coração. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei de Moisés.
operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, frutifica para a morte, porque o corpo está morto, né? Porque se eu sou um espírito aqui, meu corpo morreu. Eu não posso fazer jejum, porque jejum é segunda carne. Tomar Santa Ceia, que é a parte judaica, é a segunda carne. E mesmo assim não é Santa Ceia. Quando Jesus celebrou, ele celebrou a Páscoa. 22:14 de Lucas, ele falou: antes do meu sofrimento, até que eu venha. Então ele veio, ressuscitou e hoje mora no nosso coração, com esse grande amor que ele tem por você e esse perdão que ele te deu, para te colocar aqui aonde? No reino de Deus, onde ele trouxe você da luz, das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 13. E aqui você entendeu o mistério dentro de você. 6. Agora, porém, libertado da lei, agora da cruz para cá, libertado da lei, porque o pecado foi tirado daquela transgressão, né? Colocou graça no nosso coração o evangelho, que é boas novas, e você tem hoje o amor e o perdão no teu coração. Nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeito à escravidão. Por isso, Gálatas 21, Gálatas 4, 21 está lá. Filho da escrava, Ismael, e o da livre, Isaque. Então, se você estiver em Ismael, você vai estar na lei de Moisés. Uma lei que acabou, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo fazia o que? Orava para que os judeus tivessem entendimento, conhecimento, que eles tinham zelo por Deus. Como hoje, muitas igrejas hoje, né, que pregam a palavra, têm zelo por Deus. Mas cadê o entendimento? Cadê o conhecimento? Ainda fala que o diabo existe, que está na tua vida, ainda fala que tu vai para o inferno, que o inferno é sepultura, inferno, né? Todos vão descer para lá, do menor até o maior. Mas enquanto nós vamos para lá, Deus nos ensina aqui a entender esse mistério dentro de nós hoje. O Cristo que citou e deu vida à igreja, que hoje somos a igreja glorificada, né? Consagrada por Ele. Efésios capítulo 5, 7, então não tem defeito, não tem também mancha, porque Deus nos vê em espírito e em verdade. Aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, porque a letra ela mata. Agora o Espírito aqui me fez viver. De 40 anos para cá eu vivo pela graça, pelo amor, pelo perdão, pela paz no meu coração. Por isso o Filho do Homem veio aonde? No primeiro século. Aqui não, esse aqui é o ressuscitado, que deu a Paulo, que é o mistério, que Paulo vem pregando à igreja lá no primeiro século. De Romanos a Hebreus, Paulo vem pregando e ensinando, como hoje aqui. Os pastores deviam aprender isso aqui, mas eles não querem aprender isso aqui porque isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui não dá ibope. Por que não dá ibope? Já está consumado. Tudo aconteceu, João 19:30, entregou o reino ao Pai, e aqui nós estamos aonde? O reino de Deus, salvo pela graça, né? Arrebatado para Ele, novo céu, nova terra, e aqui vivemos com Ele. A alegria do Espírito Santo no nosso coração. Romanos 14:17. Aqui está a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aquilo que João falou, do 28. Depois daqueles dias, derramaria o Espírito Santo, e Deus derramou. Atos 2:1. O sol escurecerá, isso aqui é que está em 2 Tessalonicenses, né? A descida, né, de Jesus sobre a terra. E aconteceu a tribulação lá, primeiro século, o templo de Formosa, eles derrubam em um dia, como está em Mateus 24:1, ele falou, eu vou derrubar esse templo em um dia, e derrubou o templo do Espírito Santo, é você. Por isso que não tem dízimo, não tem mais nada, 2 segundos nas obras da lei. Por quê? Somos 12 e um espírito aqui, nesse corpo biológico. Não dará a luz, a claridade, estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Já foram abalados. Hoje aqui eles querem abalar a tua vida, te colocando medo, te colocando um fardo pesado nas tuas costas. Jesus falou, você está cansada? Vinde a mim. Quando você chega aqui, você chegou no Cristo, aquele que citou. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Foi o que veio aqui, no primeiro século. Quando Paulo vem pregando, pós-cruz. Por isso ele falou, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 17, transição da lei para a graça. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Foi o que ele fez, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Foi o que ele fez. Hoje aqui estamos aqui, com ele já, nossa nova terra, assentado, porque ele falou, o trono é onde eu estou, que é o céu.
mas a terra é o estado dos meus pés. Nós caminhamos aqui todo dia, para lá e para cá, Ele está conosco, nosso coração. Por isso Ele é o Consolador, Ele é o Provedor, Ele é o nosso amor que desceu do céu e aqui nos consola, porque o Espírito Santo hoje é o guia da igreja. Por isso você está cercado aqui, né, de pessoas boas, que é a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, são pessoas boas que nós temos que olhar lá dentro do coração deles, porque temos que ali sentir o bom perfume de Cristo na vida de cada um de nossos irmãos, entendendo que Paulo falava já em 2 de Gálatas, né? 2 de Gálatas 2, 21, 20 e 21, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne vive pela fé, no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por eles que lá estavam. Então ele falou, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue Cristo morreu em vão. Então ele não morreu em vão, ressuscitou e mora no nosso coração. Por isso, não vai atrás de palavras que você não conhece. De repente você se entristece. Não deixe que ninguém engane você. Olhe para dentro do teu ser. Nesta manhã Cristo fala ao teu coração. Se você crê, hoje o milagre vai acontecer. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Glória a Deus por esse dia maravilhoso, né? 19 de novembro do 25. Espero que você tenha saúde, tenha paz, alegria no coração, porque o Espírito Santo desceu do céu. Então, no teu coração para ensinar aqui palavras que libertam. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade e ela vai libertar. Quem falou isso? João, o último para toda a lei. Por isso ele ficou lá no Apocalipse para escrever Apocalipse, né? João 21, versículo 20 em diante, ali ficou para escrever Apocalipse e Pedro e Jesus seguiram o caminho deles e João ficou. Escreveu para quem? As 7 igrejas da Ásia. Não para nós. Agora, aqui com o discernimento do Espírito Santo, dentro de nós aqui concluímos que toda a Bíblia já foi revelada para aqueles que entendem a verdade no coração, com esse grande amor de Deus e esse perdão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que nesta manhã vai ouvir essa mensagem, que estão consagrados, estão edificados, estão eleitos pela Tua palavra, porque aqui nós exalamos, Senhor, o bom perfume do Senhor no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.